Olá, psiques, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre mitologia e psicanálise. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixe sua curtida, ative o sininho e faça seus comentários. Então hoje vamos falar qual que é essa relação aí entre a psicanálise e a mitologia grega. Freud, assim como muitos aí, se você começar a estudar história, começar a estudar filosofia, você vai ver que muitas referências que nós temos, inclusive hoje, né, nós do mundo ocidental, temos baseado na mitologia greco-romana, né, e também hebraica, muitas coisas dessas três, seriam três civilizações. E Freud, ele para embasar, né, para mostrar uma questão comum que tangia a sociedade, porque o mito nada mais é do que uma repetição de alguma coisa real que acontece. Então, para ele basear, por exemplo, o estudo do complexo de Édipo, que é aquela fase que o garoto passa, né? Depois da fase anal, que entra na fase fálica, aquela questão dele se apaixonar pela mãe, aí ele ser castrado, daí ele se enxergar como um homem, se enxergar no pai, tá? Então isso daí que ele tinha como que ele fez uma história, ele pegou uma história que já existia para conseguir descrever de uma forma que é uma forma que acontece, que acontecia e que acontece na sociedade, para demonstrar essa teoria dele a respeito do complexo de Édipo. E foi assim que ele pegou a obra de Sófocles, né, o rei Édipo e Antígona, e aí ele vai, baseado nessa peça teatral, num drama grego, numa tragédia grega, ele vai contar a história de como que acontece o complexo de Édipo. Mesma coisa acontece também, né, de uma maneira diferente, porque também na menina é de uma maneira diferente o desenvolvimento dela referente, né? Primeiro ela se apaixona pela mãe, daí depois ela se apaixona pelo pai, e daí depois ela tem que reconhecer novamente a mãe e se espelhar na mãe novamente, né? Se apaixonar-se pela mãe. Então daí temos Ésquilo, que é a trilogia de Orestes, que Orestes era irmão de Electra, ambos filhos de Agamenon. Então daí, se vocês estudarem a mitologia grega, lembre-se deles que eles eram filhos de Agamenon, aquele mesmo lá que foi para Troia. Tem algumas diferenças, né, na maneira, né, de que se conta nessas histórias, né? Existem algumas diferenças, mas basicamente Édipo, ele é o oráculo, né, fala para o pai dele que o filho dele vai matar ele e tal, então assim ele evita de tudo que é forma ter filhos, mas quando acaba tendo, ele leva o filho lá na floresta para morrer, alguém recolhe para ele, vai lá, acho que para Tebas, se eu não me engano, e lá ele acaba virando príncipe de Tebas. Mas ele também escuta o oráculo e o oráculo fala que ele vai matar o pai e se apaixonar pela mãe dele. Então, com medo disso, ele sai de lá. No caminho, ele topa com outro homem. Eles têm uma disputa lá. Édipo acaba matando esse outro homem. E, surpresa ou não, esse homem era o pai dele. Então, ele acabou de efetivar o primeiro passo. Nesse caminho, ele entra em conflito com uma esfinge também, que é uma esfinge que ela estava atacando aquela região. E quando ele consegue, né, decifrar o enigma da esfinge, ele acaba com a Esfinge morre e ele acaba se tornando herói lá naquele país, naquele reino lá, e é onde reinava o pai dele, o pai biológico dele, e ele acaba se casando com a própria mãe. No final, ele acaba, quando ele descobre isso daí, ele acaba furando os próprios olhos e acaba vagando por aí. Então Freud pegou toda essa história aí e ele deslanchou mostrando elementos da psicanálise dentro disso aí, naquele processo de complexo de Édipo que eu já falei anteriormente, que é aquela fase lá psicossexual da criança. Electra funciona de uma maneira diferente, né? A história de uma maneira diferente. Inclusive, a mãe da Electra estava traindo o pai dela com um primo dele e esse casal acaba matando o pai de Electra e Electra busca vingança através
de estar ajudando Orestes a matar o pai dele. Quem expõe essa visão é Jung. Ele expõe para Freud porque antes Freud chamava que o complexo da menina seria o complexo de Édipo negativo, né? Ele tem umas questões aí, né, de machismo e tal, mas daí acaba depois tornando-se complexo de Electra e complexo de Édipo. Vamos além. Tem também a questão do narcisismo. O narcisismo aí é o que, que é? A pessoa apaixonada por si mesmo, né? Já bastante é, conversado aqui nesses vídeos. Então, Narciso, né? Ele é amaldiçoado, que se ele olhasse para o próprio retrato, ele morreria. A mãe manda quebrar todos os espelhos enquanto ele é ainda criança. Mas, assim como o narcisista, né? Ele é cheio pela mãe, né? Então o ego dele é cheio, é construído a partir das visões que os outros têm dele. Você é muito bonito, você é muito forte, você não sei o que, você não sei o que lá. Ele acaba introjetando na personalidade dele e ele acaba achando que ele é tudo isso. Por fim, aí ele acaba fazendo coisas lá com a ninfa Eco lá tal. Ela acaba morrendo por causa dessa paixão por ele e os deuses acabam se vingando dele, congelando o lago. Ele olha para o lago, ele se enxerga no lago, mas ele não sabe que é ele e ele acaba se afogando em si mesmo, porque ele pula no lago tentando alcançar aquela imagem perfeita e ele acaba se afogando. Então aí vocês vê também outra questão mitológica a respeito aí da psicanálise. E tem várias outras referências que vocês mesmos podem fazer, tá? A mitologia, o que nada mais é? É alguma coisa que existe uma repetição. Você acaba na sociedade, acaba tornando uma repetição. E isso daí dá para você estudar muito a fundo disso aí, inclusive fazer referências a Jung, né? Daquela questão do consciente, inconsciente coletivo, que daí também existem essas referências na nossa psique, no nosso inconsciente, e você acaba tornando isso daí realidade através dos mitos. Então, a questão é, do incesto, a questão do desenvolvimento psicossexual da criança, a questão do narcisismo, entre outras. E é isso aí. Então, a psicanálise ela busca meios de contar uma história para conseguir dizer o que ela significa em termos assim científicos, em termos de uma história comum que nós da humanidade temos aí desde muitos tempos. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, ativar o sininho, também fazer sua inscrição. Um abraço, fui!